Fala, meus amigos e minhas amigas. Está sendo debatido de forma profunda a possibilidade de Jair Bolsonaro fugir do Brasil. Pois é, fugir do país. E já existem várias rotas de fuga que estariam sendo monitoradas por investigadores. Foi destaque no programa Estúdio I da Globo News. Olha só um trecho. A gente acompanhou com os advogados a repercussão, a expectativa das defesas de diferentes, agora eram denunciados, agora réus, né, nessa primeira fase. E eu queria trazer para vocês o que os investigadores, integrantes do Supremo, estão avaliando dos próximos passos em relação a Bolsonaro. Existem, na visão de investigadores, rotas de fuga e possíveis destinos para Bolsonaro caso a prisão seja decretada. Tá? Países amigos, jatinho, fuga de carro, estão entre os cenários que são avaliados por essas autoridades envolvidas na investigação do inquérito do golpe. Citam países como a Argentina, daqui a pouco a gente vai falar do Léo Índio, que é sobrinho de Bolsonaro, está na Argentina, obviamente Estados Unidos, né? Eles considerando o apoio ali, o acolhimento de Donald Trump, que até agora não fez nenhum movimento. Importante deixarmos claro isso. O que a gente mais vê de alinhamento, claro, eles são alinhados a Trump, mas é o MAGA Movement, que tem mais a ver com essa política partidária tal, do que qualquer outra coisa. Mas eles esperam isso. Fala, Guedinho. Desde que Eduardo Bolsonaro foi para lá, a primeira manifestação pública do governo americano foi elogiar o sistema eleitoral, a justiça eleitoral brasileira, desculpa. Não, você está coberto de razão. Então, esses países, e é muito impressionante nessas apurações que eu fiz, que ninguém descarta, quando eu começo a perguntar, mas se a apuração, como qualquer apuração, se o ex-presidente for condenado e for condenado à prisão, ele vai para que prisão, né? Porque tem isso também. Aí as pessoas me falam assim, mas a gente acha que existe a possibilidade de ele fugir, de fuga. Porque, como muita gente do lado de Bolsonaro fala, Bolsonaro não aguentaria uma prisão. Lembrando aqui, deixando registrado, como eu sempre deixo, que Bolsonaro já disse várias vezes que não vai fugir. Tá? Então, isso é a expectativa e a avaliação do lado dos investigadores, porque eles viram nessa ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos uma preparação para uma eventual fuga de Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi para lá sem avisar ninguém, foi de surpresa, como a gente viu, não tinha roupa, já contei aqui várias vezes também. Então eles acham que o Bolsonaro pode fugir, condenado à prisão ou até antes. Aí você fala, mas está sem passaporte. Por isso que eles falam em fuga de carro, Otávio. Tá aí a fala da Sadi. Eu queria tratar agora de um outro tema, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu um feito extraordinário, mais um no continente asiático. No Vietnã, atenção, agronegócio. Presidente que tem trabalhado diuturnamente pelo bem do povo brasileiro. Sempre defendendo os interesses nacionais e não os interesses dos Estados Unidos, como fazia o seu antecessor Jair Bolsonaro. O pior presidente que já existiu na história desde a redemocratização, por isso que foi derrotado. Em mais uma grande vitória, Lula abre o mercado vietnamita para carne brasileira e aviões da Embraer. Durante visita de Estado ao Vietnã, nesta sexta-feira, dia 28, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou a abertura do mercado vietnamita à carne bovina brasileira, destacando a decisão como marco estratégico para a expansão comercial do Brasil no Sudeste Asiático. As conquistas integram uma ampla agenda bilateral com o governo do Vietnã. Abro aspas, meu governo tem interesse em reconhecer o Vietnã como uma economia de mercado, afirmou Lula, que retornou a Hanoi 17 anos após a sua primeira visita em 2008. Volto a abrir aspas. A abertura do mercado vietnamita para carne bovina brasileira atrairá investimentos de frigoríficos do Brasil para fazer deste país uma plataforma de exportação para o Sudeste Asiático. Lembrando que o fluxo comercial entre Brasil e Vietnã, antes do Lula, era uma merreca. Era em torno de 500 milhões de dólares. Aumentou para 8 bilhões de dólares. E agora a meta é chegar a 15 bilhões de dólares. A meta é justamente essa: avançar sobre o continente asiático para ficar cada vez mais independente, mais fortalecido, enfrentando o tirano dos Estados Unidos, Donald Trump. E o Lula falou lá no Japão. Nós temos duas alternativas em relação ao Trump. Ou nós vamos retaliá-lo, me refiro aos tarifaços, ou recorreremos à Organização Mundial do Comércio. Lembrando que na balança comercial, já falei isso aqui em vídeos anteriores, repito para vocês,
Os Estados Unidos são superavitários. Não existe justificativa para esse tarifaço. E aqueles que comemoram são os que se dizem patriotas, os aliados de Jair Bolsonaro. A visita marca a formalização da parceria estratégica Brasil-Vietnã, estabelecida em novembro de 2024, e agora consolidada com a adoção de um plano de ação bilateral para o período 2025-2030. Além da abertura de mercados, a agenda inclui colaboração em ciência, tecnologia, educação e meio ambiente. Ao mencionar o interesse do Brasil em reconhecer o Vietnã como economia de mercado, Lula sinalizou um avanço significativo no estreitamento das relações econômicas e diplomáticas, o que pode facilitar futuros acordos e reduzir barreiras comerciais. Vocês do agro deveriam fazer uma estátua em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Amigos, não tem comparação com o desgoverno de Bolsonaro. Pode puxar qualquer dado, não tem comparação. É isso. Amigos, para fechar, eu queria dizer que você, com seu celular, você pode faturar uma boa renda extra trabalhando de casa. Mas como, João? Mas já imaginou R$ 1.500 a mais no final do mês? R$ 2.000 a mais no final do mês? Você trabalhando de casa, usando o celular, pela internet. Hoje nós temos várias plataformas sérias. Agora não é negócio de jogo de azar, não. Deus me livre, é para trabalho, né? Eu já utilizo a internet em várias plataformas, trabalhando nas horas vagas e faturando o meu. Caso você esteja interessado, vai aqui no link Renda Extra, você vai conversar com o nosso amigo Clayson. Coloca a foto dele aí. Esse cara é de extrema responsabilidade, tá certo? Então, amigo, saia da era analógica e vem pro digital. No digital dá para fazer uma renda extra boa, trabalhando, repito, de casa. E no horário que você quiser. Você que diz. A luta continua.